Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos trabalhando o texto para além do princípio de realidade que está nos escritos. Nós estamos na página 85, no tópico que fala da descrição fenomenológica da experiência psicanalítica. Vou começar aqui a leitura e a gente vai comentando como a gente sempre faz. É essa mesma experiência que constitui o elemento da técnica terapêutica, mas o médico pode propor-se, se tiver um pouco de senso teórico, definir o que ela traz à observação. Nesse caso, terá mais de uma oportunidade de se maravilhar, se essa é a forma de espanto que corresponde, na pesquisa, ao aparecimento de uma relação tão simples que parece furtar-se ao pensamento. Tem algo da experiência psicanalítica que a gente observa a partir da técnica, tanto nas análises que a gente conduz, quanto nas nossas próprias análises pessoais, né? Eu acho muito interessante quando ele fala dessa oportunidade de se maravilhar, que quando a gente vê os efeitos de uma análise, na vida de uma pessoa, é algo muito bonito de se ver. Na nossa própria, na vida dos nossos analisantes, quando a gente está supervisionando um caso e ver aqueles efeitos na vida da pessoa. Então, esse trabalho que havia significante, que é um sujeito do inconsciente, mas que reflete na própria vida mesmo dessa pessoa, isso é algo a se maravilhar. Eu acho que é uma coisa interessante, da gente ter em mente. Acho que é por isso também que falam muito da parte da própria análise, né? De poder experimentar, vivenciar esses efeitos na sua própria análise. Tem algo que faz surgir esse desejo do analista, faz emergir esse desejo do analista. E aí vamos para a página 86. O dado dessa experiência é, primeiramente, a linguagem. Uma linguagem, isto é, um signo. Quão complexo é o problema do que ela significa quando o psicólogo a relaciona com o sujeito do conhecimento, isto é, com o pensamento do sujeito. Que relação há entre este e a linguagem? Aqui a gente lembrar um pouquinho que signo é uma coisa que representa algo para alguém. Então tem uma pré-definição do que seria esse signo, tem uma amarração de significado ali. E quando a gente pensa, né, nessa inversão do cogito cartesiano que o Lacan propõe, então a gente não trabalha com esse sujeito do pensamento, mas com um sujeito da fala e do discurso. Então, isso tem a ver com essa relação da linguagem. Uma coisa é alguém falar, eu não quero mais saber, da minha amiga. Se a gente toma isso a nível do pensamento, da ação, a gente vai nessa estrutura de eu não quero nem saber dessa minha amiga. Sendo que para a gente o que vai importar é o eu digo que não quero nem saber dessa minha amiga. É esse eu digo, eu disse, esse dito e que comporta por trás um dizer que vai importar para a gente. Senão a gente pega pela exatidão dos fatos. E aí, pensando, né, nessa noção dessa inversão do cogito, seria o quando a neurose obsessiva traz para a gente toda a sequência de pensamentos que teve. Que eu pensei isso, pensei aquilo, pensei isso, pensei aquilo. Não é nessa ordem desse sujeito, dessa pessoa que pensa, mas de um sujeito que diz. Então, tem uma diferença, sim, e isso muito em trabalhar esse aspecto da linguagem, para a gente não ficar na exatidão dos fatos, dos fenômenos. Continuando, né? Na 86, ainda nesse primeiro parágrafo. Não é ele apenas uma linguagem, porém secreta, ou não é ela apenas a expressão de um pensamento puro, não formulado? Onde encontrar o denominador comum aos dois termos desse problema, isto é, a unidade da qual a linguagem é o signo? Estará contido na palavra, o substantivo, o verbo ou talvez o advérbio? Na densidade de sua história? Por que não nos mecanismos que a compõem foneticamente? Como escolher nesse dédalo para onde nos arrastam filósofos e linguistas, psicofísicos e fisiologistas? Como escolher uma referência que, à medida que a dizemos, mais elementar parece-nos, mais mítica? Então, ele traz uma série de questionamentos aqui nessa relação da linguagem, e aí ele vai trazer a noção de experiência da psicanálise, né, da experiência da linguagem, no parágrafo seguinte. Mas o psicanalista,
por não desvincular a experiência da linguagem da situação que ela implica, a do interlocutor, toca no fato simples de que a linguagem, antes de significar alguma coisa, significa para alguém. Olha aqui como a gente já está começando a pensar também essa noção de signo, né? Então, uma coisa que representa algo para alguém, para chegar na de significante, que é o que vai importar para a gente, que é um significante que significa, que articulado a outro significante, vai significar algo, né? Vai emergir um sujeito. Então, aqui, antes de significar alguma coisa, significa para alguém. Pelo simples fato de estar presente e escutar, esse homem que fala dirige-se a ele, já que ele impõe ao seu discurso não querer dizer nada. Resta o que esse homem quer lhe dizer. O que ele diz com efeito pode não ter nenhum sentido, mas o que ele lhe diz contém um sentido. É o movimento de responder que o ouvinte o sente. É suspendendo esse movimento que ele compreende o sentido do discurso. Isso tem a ver com o exemplo que eu dei, né? Então, eu não quero saber da minha amiga. A questão eu disse que não quero saber da minha amiga. Às vezes essa amiga é o tema central ali, o quanto ela me abandonou, o quanto eu me senti, né, traída pela relação de amizade que a gente tinha, tal, tal, tal. Então esse não quer nem saber, mas só fala disso. Uma coisa é, ela diz que não quer nem saber. Mas qual que é o dizer por trás disso? Ela quer saber ainda. Quer saber algo a respeito dessa traição, dessa mágoa, disso que restou dessa relação? Então, sempre nessa noção de quer lhe dizer. É o que quer lhe dizer que contém um sentido. E é nessa noção que a gente vai pegar esses ditos do paciente. Então, eu não quero nem saber dessa minha amiga, para poder trabalhar o dizer, que é aquilo que está por trás do dito. Então, ela diz que não quer saber da amiga, e a gente poder pensar nessa relação de, mas fala toda a sessão sobre essa relação e sobre os efeitos disso. Diga, Kelly. Eu lembrei também do caso quando o paciente fala, ai, hoje eu não tenho nada para falar. Esse não ter nada para falar diz tanta coisa, né? Porque justamente às vezes eu não ter nada para falar, né? Quer dizer, né? Tudo aquilo que eu preciso falar, eu não quero falar, não quero lidar com isso, né? Porque se eu disser de alguma forma, eu vou ter que lidar com isso, né? Interessante porque aí não tenho nada para falar, mas aí você convoca para a sessão, é o dia que mais fala, acaba falando, né? Mas é aquela questão de até eu não ter nada para falar, tem um sentido, né? Sim, achei maravilhoso também como você traz o final da sessão. Geralmente eu não tenho nada para falar, no final da sessão nossa, eu tinha tanta coisa para falar, ou nem imaginei que eu ia falar tanto. Não sei da onde eu tirei tanta coisa para falar. Esse é geralmente o final dessa sessão de que eu não tenho nada para falar. Se a gente toma o eu não tenho nada para falar ao pé da letra, se a gente toma esse dito, a gente pode encerrar a sessão ali de não tem nada para falar, então não tem nada para falar, a gente fica por aqui. Tá, mas quando a gente convoca para fala, né, como a Kelly colocou, aí surge um monte de coisa. E coisas que, inclusive, não devem ter passado necessariamente por um pensamento, ou iniciaram por um pensamento, mas vão estar ali à prova da fala, né? De não ter sido tão elaborado antes de levar enquanto questão para análise. Então, é interessante a gente ver que a gente não se pega, então, nesse dito. A gente vai ver esse dizer. Não tem nada para dizer, mas foi para análise. Então vamos ver o que se tem a dizer, né? Mesmo quando não tem nada a dizer. Continuando, na 86 ainda, no meio do parágrafo. Então reconhece neste uma intenção, dentre aquelas que representam uma certa tensão da relação social. Intenção reivindicatória, intenção punitiva, intenção propiciatória, intenção demonstrativa, intenção puramente agressiva. Sendo essa intenção assim compreendida, que se observe como a transmite a linguagem de duas maneiras, das quais a análise é rica em ensinamentos. Ela se exprime, mas sem ser compreendida pelo sujeito, naquilo que o discurso relata do vivido,
na medida em que o sujeito assume o anonimato moral da expressão. É a forma do simbolismo. Isso seria uma das maneiras, né? E a outra, ela é concebida, mas negada pelo sujeito, no que o discurso afirma do vivido, na medida em que o sujeito sistematiza sua concepção. É a forma da denegação. Exatamente esse exemplo que eu falei, né? Eu não quero saber dessa amiga, não quero mais saber dessa amizade. Sendo que o dizer que está por trás desse dito é ainda algo a se querer saber sobre essa ruptura, sobre esse mal-estar que aconteceu. Então, é essa forma de denegação. A gente só tem que tomar cuidado para não cair no absoluto dessa forma de denegação, que seria entender que toda negação em uma análise seria uma forma de denegar. Ah, eu não gosto do meu pai, quer dizer que gosta. Não, não é assim. A gente tem que entender isso dentro de uma repetição, de uma articulação significante. Agora, por exemplo, a gente entender, eu não quero saber daquela minha amiga e toda sessão essa amiga aparece, aí tem algo de estranho. A gente pode dizer, ah, ela quer saber algo dessa amiga? A princípio, não. A gente só nota essa diferença e pode devolver. Devolver no sentido de, você não quer saber dessa amiga, mas tem muitas sessões que ela vem aparecendo aqui como tema. Devolver isso é abrir a possibilidade para a pessoa dizer mais, dizer além daquilo que está sendo dito. Então, para a gente também não cair nessa de entender enquanto negação, enquanto sempre sendo uma denegação. Eu sempre trago esse exemplo, às vezes, nos cursos, nas coisas que eu vou dar, que tem a ver com. Chega, não necessariamente um ato falho, um esquecimento, que eu falei que eu já perdi minha aliança de compromisso na época que eu namorava, duas vezes, né? Tava ali, ia pro centro cirúrgico, deixava dentro do bolsinho do jaleco lá, quando tirava, colocava tudo para lavar na lavanderia do hospital e perdi essa aliança. Perdi a primeira vez e fui falar pro meu, na época, namorado, então eu perdi a aliança. E aí ele, tudo bem, acontece. Aí ele comprou outra e repôs a aliança. Aí eu perdi de novo. Eu falei, gente, eu não tenho nem cara pra falar pra ele que eu perdi de novo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou comprar um igual e não vou contar. Ele ficou sabendo dessa história depois de muito tempo, mas comprei um igual e não falei pra ele. Mas levei isso pra minha análise. Nossa, eu perdi minha aliança duas vezes. Isso poderia ser entendido como ela não quer mais estar nesse relacionamento. Poderia. Um sentido do senso comum poderia ser, mas a gente não sabe o que isso significa. E no decorrer da análise, o que eu vinha falando? Que eu não aguentava mais ficar distante, que eu queria casar logo. Então, ali poderia ter significado, né? Como fui desenrolando no decorrer da análise, um sentido de que eu queria trocar de aliança, eu não queria de compromisso mais, eu queria uma de noivado, eu queria casar, eu queria estar numa outra etapa. Mas que isso só pôde ser desvelado ao falar mais sobre isso e ao articular com o que já estava sendo dito. Senão poderia cair nesse sentido do eu não quero estar nesse relacionamento, que seria algo mais óbvio, mais do senso comum, já que se perdeu essa aliança de compromisso. Então, para a gente não entender essa denegação, né, sempre, aqui seria essa negação de querer estar numa relação. Na verdade, era uma mudança na forma, no estado que estava a relação. É, Continuando. Assim, a intenção revela-se na experiência, inconsciente enquanto expressa, consciente enquanto reprimida. Esse exemplo que eu dei, eu acho que dá para entender bem. Ao passo que a linguagem pode ser abordada por sua função de expressão social, revela ao mesmo tempo a sua unidade significativa na intenção e sua ambiguidade constitutiva como expressão subjetiva, depondo contra o pensamento, sendo mentirosa com ele, que seria essa noção de não, mas não é que eu não quero estar com essa pessoa, não é isso. Então, a expressão subjetiva, né, depõe contra o pensamento. Então, conscientemente eu falava, não, eu sei que não é isso. E aí a gente poder entender, tá, não é isso, então é o quê? O que está repetindo? O que está sendo articulado via discursivo, via discurso, que a gente precisa ter esse outro tipo de escuta numa análise, né? Então, isso vem também a partir das intervenções do analista. Senão, a gente fica só no mesmo eixo
um eixo diacrônico de fala, essa fala ao longo do tempo sobre esse perder, perdi uma, perdi duas, depois acontece outra coisa. Então, não teria ali um analista que, a partir da relação transferencial, faria intervenções. Ah, então, você estava falando sobre, enfim, querer casar. E aí você perde a aliança. O analista também não está fazendo associação direta, está botando o analisante para associar. E a partir das associações que vão surgir o sentido, para a gente não cair naquela de entender rápido demais, compreender rápido demais. E continuando na 87. Note-se de passagem que essas relações que a experiência oferece aqui ao aprofundamento fenomenológico são ricas em diretrizes para qualquer teoria da consciência, especialmente a mórbida, vindo seu reconhecimento incompleto tornar caduca a maioria das teorias. Então, que não seria nesse aspecto consciente. E eu acho interessante porque, apesar dele falar sobre descrição fenomenológica da experiência psicanalítica, não é de uma análise dos fenômenos, mas é o fenômeno da experiência, como ele vai colocar aqui na página 87, na continuação, que a gente vai ler. Tudo bem até aqui? Querem trazer alguma coisa? Vou continuando mais um pouquinho, então. Mas prossigamos na decomposição da experiência. O ouvinte entra nela, portanto, na situação de interlocutor. Esse papel, o sujeito lhe solicita que o sustente, a princípio implicitamente e logo de maneira explícita. Silencioso, porém, e furtando-se até mesmo as reações de seu rosto, além de pouco discernido em sua pessoa, o psicanalista recusa-se pacientemente a isso. O que é essa cena aqui, né? Silencioso, furtando-se as reações do seu rosto, tem um pouco a ver com o semblant do analista. Esse semblant que nos incentiva o analisante a falar mais sobre isso, mas quando ele coloca aqui, né, mesmo sem essas reações, o rosto um pouco discernido, o psicanalista recusa-se pacientemente a isso. Então, não é sobre também uma neutralidade absoluta. Então, a gente ri junto, a gente expressa algo ali a partir daquilo que está sendo contado para a gente. Mas aqui faz lembrar muito desse analista neutro, silencioso, que intervém pouco, que não faz reação facial nenhuma, é quase que uma tela em branco ali. E aí ele coloca, né? Além de pouco discernido em sua pessoa, o psicanalista recusa-se pacientemente a isso. E aí ele pergunta: não haverá um limite em que essa atitude deva fazer cessar o monólogo? Ou seja, uma análise em que só o analisante fala é esse monólogo que ele está dizendo aqui. Então não é sobre isso. A gente faz uma relação que ela é dialética entre analista e analisante. Então, precisa haver algo que rompe essa neutralidade da expressão facial, essa sequência de silêncio por parte do analista, que é quando a gente vai fazer as intervenções. Senão, a gente fica, como eu falei, só naquele eixo diacrônico da fala, que é um evento e aí outro, e outro, e outro, por exemplo, só nas metonímias, nesse desfiladeiro do significante. A gente precisa intervir nesse eixo sincrônico, como a gente vai ver no. A gente tem um texto dos escritos também que vai trazer sobre isso, sobre metonímia e metáfora, eixo sincrônico e eixo diacrônico. Mas seria nessa irrupção do discurso, desse monólogo, que a gente entra, possibilitando articulações novas com outros momentos, né? Ou com a criação de uma metáfora advindo um sentido novo. Então, a gente precisa romper esse monólogo. Transferencialmente, também é isso que diferencia de uma conversa comum, né? Ou de alguém que está só conversando com um amigo ou que está falando sozinho, né? A ideia de uma análise não é falar sozinho ou falar com as paredes, é falar direcionado, ao analista. E esse analista precisa estar ali para intervir. Continuando. Se o sujeito prossegue nele, é em virtude da lei da experiência, mas, acaso continua ele a se dirigir ao ouvinte realmente presente,
ou antes, agora, a algum outro, imaginário, porém mais real, ao fantasma da lembrança, a testemunha da solidão, a estátua do dever, ao mensageiro do destino. Então, as mensagens de uma análise, elas são destinadas, elas têm um destino ali, como sendo o analista. Então, tem aquilo do eu preciso falar isso na minha análise. Tem um efeito diferente de eu preciso falar isso com a minha amiga. Principalmente de pessoas que já estão em análise e já notam que tem uma diferença entre falar com um amigo, falar com um parente e falar para o analista. Então, é uma mensagem que é direcionada, que tem um destinatário ali nessa relação com o analista. Então, fantasma da lembrança, a testemunha da solidão, a estátua do dever, ao mensageiro do destino. E continuando. Contudo, em sua própria reação à recusa do ouvinte, o sujeito trai a imagem com que o substitui. Por sua súplica, suas imprecações, suas insinuações, suas provocações e seus artifícios, pelas oscilações da intenção com que visa e que o analista registra, imóvel, mas não impassível, ele lhe comunica o desenho dessa imagem. Olha que interessante essa noção que ele traz aqui. Imóvel, mas não impassível. Não é petrificado, congelado, sem reação. Então a gente tem algo de uma reação. Mas ele coloca aqui imóvel, não é como se a gente fosse cruzar as pernas lá e ficar, então, me conta mais, vamos tomar um café junto. Não é nessa ordem. Imóvel no sentido de permanecer, de sustentar um espaço de escuta, mas não impassível. Não impassível. Entretanto, à medida que essas intenções tornam-se mais expressas no discurso, elas são entremeadas de testemunhos com que o sujeito as apoia, as reforça, fazendo-as recobrar o fôlego. Ele formula aquilo de que sofre e o que quer superar aqui. Confia o segredo de seus fracassos e o sucesso de seus projetos. Julga seu caráter em suas relações com outrem. Isso é interessante, né? Às vezes a pessoa conta uma situação, ela quer saber se ela tá certa. Eu fiz isso, a outra pessoa fez isso, mas eu tô certa, né? O que que você acha? Você acha que eu estava errada? Você acha que eu fiz bem em fazer isso? Mesmo que a gente não responda desse lugar de fazer essa avaliação, fazer esse julgamento, está direcionado a nós julgar esse caráter da relação com o outro, né? Há uma expectativa de que a gente vai dizer ali se estava certo, se estava errado, e confia seus segredos e seus fracassos, os segredos de seus fracassos. Então, quando eu falo, né, a seriedade que é receber alguém que nos confia seus sofrimentos, tem a ver com isso também. Confiar o segredo dos fracassos e o sucesso dos projetos. Então, uma análise também é para falar das coisas boas, também para falar do que acontece de bom. Senão a gente fica nessa noção de que é para lamentações ou queixas. É também? É também. Mas não só para isso, né? Então, acontece às vezes a pessoa falar assim: "Nossa, mas parece que tá tudo bem agora. Não tenho nada para reclamar, tá estranho". Só a partir disso a gente já tem o que intervir, né? Tá. Por que que é estranho? Por que que é estranho sentir bem, se sentir feliz? E feliz por quê? O que que tá rolando na vida? O que que tá tendo de diferente? Então, que abre, que inaugura esse espaço também para falar de coisas boas. Até porque faz parte da vida, né? Ele perguntou: essa recusa do ouvinte seria o quê? Deixa eu ver como ele está colocando aqui. Ah, tá um pouquinho antes, né, Gabi? Sim, um pouquinho antes. É no começo do parágrafo. Contudo, em sua própria Ah, reação à recusa do ouvinte.
Obrigada. Contudo, em sua própria reação à recusa do ouvinte, o sujeito trai a imagem com que o substitui. Essa parte do a imagem com que o substitui, eu não cheguei muito a uma conclusão do que ele está colocando. Se vocês tiverem também alguma ideia aí, vocês me ajudam. Mas essa recusa do ouvinte seria do não escutar. Ali, no sentido, o analista se posiciona enquanto um certo ouvinte, recusar a ouvir seria desviar desse assunto ou, então se você não tem nada de ruim a falar, então é isso. Então seria mais nesse sentido. Ou de ouvir sem escutar. Ouvir muitas coisas e não intervir, se for o caso, né? Se ali couber algum tipo de intervenção. Foi assim que eu li esse trecho. Agora, quando ele coloca o sujeito trai a imagem com que o substitui, eu fico pensando se também não tem alguma questão com relação à tradução, assim. Deixa eu ver, o Igor colocou imagem, pensou na identificação imaginária. Sim, pode ser. Agora, a substituição seria do quê? Mas Eu parece que lá pensei. atrás ele está falando, né, também, um pouquinho antes, no parágrafo anterior, ele não fala também dessa recusa? Ele fala, o psicanalista recusa-se pacientemente a isso. Parece que é esse lugar, né, que o analista ocupa e que parece que o analisando, ele fica convocando o analista, talvez, a esboçar alguma reação, a confirmar ou negar aquilo que o paciente diz. Parece que tem a ver com isso, né, de que a gente é convocado o tempo todo pelo analisando a isso, e a gente sai desse lugar, a gente não fica uma estátua, mas também a gente faz esse semblante, né? Geralmente Responde. devolve. Então, Hum. as paciente, então, porque o que que você acha? Eu tô certa, né? É? Não sei o que que você acha, né? E aí, interessante que aí o paciente já começa a falar, bom, eu acho que é assim, assim, assim. Bom, interessante, isso é o que você acha, né? Então, aí já parece que dá a entender que não é uma verdade absoluta, né? Já fez uma diferenciação. Ele acha, eu posso achar outra coisa, o outro pode achar outra. Então, eu acho que ele está falando dessa questão de recusa nesses sentidos que até você já falou, assim, de que o paciente às vezes coloca a gente num certo lugar, mas o analisando vai fazer o semblante, vai devolver, não vai responder a isso. Uhum. Acho que a Kelly matou a charada aí. Porque aí a gente conseguiria atrelar essa noção de imagem, de identificação imaginária também que o Igor colocou, como essa expectativa que é criada com relação à nossa resposta. O que se espera de um analista e o que se espera quando se pergunta algo nesse sentido, né? Eu tô certo, eu tô errado, eu tô certo, né? Porque ali já pressupõe um outro dizer, como a Kelly colocou. Eu acho que eu tô. Se não, tal e tal e tal coisa e continua nesse sentido. E poder pensar, né, quando eu falei essa recusa, como o analista se negar a entrar nesse mérito, mas mudar de assunto, que seria, eu não respondo se tá certo ou tá errado. Não é sobre não responder, porque sustentar o semblante também é algo que faz a pessoa continuar falando sobre aquilo, falando mais, falando de um jeito diferente, não necessariamente esperando a nossa resposta. Então, se a gente faz essa recusa, seria eu não respondo desse lugar. E a gente, em alguma medida, os analisantes sabem que a gente não responde. Em alguns momentos a gente se posiciona como, você sabe que eu não vou responder isso para você, né? Tem jeitos diferentes, mas não como recusa, mas como um convite a falar. Também dá pra gente pensar nesse convite a falar. O semblante como esse convite e não como um barrar da fala. Diga, Igor. Eu fiquei pensando, eu sei que é muito cedo, né? Mas fiquei lembrando muito da questão do próprio esquema L, sobre essa questão dessa devolução. Até mesmo quando tem essa questão dessa imagem que substitui, acho que um pouco mais à frente, né, tem uma parte que o Lacan escreve, né? É, o analista registra imóvel, mas não passível.
Eu acho que tem justamente essa questão que você vem trazendo, Breno, sobre essa questão dessa, tanto dessa interpretação como dessa devolução, justamente nesse eixo diacrônico, metônico, que sempre vai estar ali fazendo esse corte. Então, acho que no momento dessa devolução, é justamente essa quebra dessa imagem. Porque, por exemplo, quando a gente pensa no esquema L, quando a gente está ali numa relação imaginária, vai ser justamente essa devolução do analista na interpretação que vai cortar, trazendo algo ali para o próprio simbólico. Então, é justamente de pensar o dizer dentro desse dito. Sim. E aí localizar agora, não na dimensão da fala, mas da linguagem. Isso que o Igor falou é bem importante. Então, uma coisa é a gente estar escutando ditos, a gente está escutando enunciados, mas a gente só consegue trabalhar com dizer e com o sujeito da enunciação se a gente tiver esses ditos e esses enunciados. É o que o Lacan vai falar. Não há metáfora sem metonímia. Então, a gente vai precisar passar pelos deslizamentos metonímicos para conseguir produzir um efeito de metáfora, né? E esse imóvel, mas não impassível, acho que também faz muito sentido a gente pensar nessa função. Então, uma coisa é estar, né, fazer uma função de semblante, mas não ficar impassível, não ficar um analista mudo, esse analista que pretende, né, ser ou, né, como se fosse possível, totalmente neutro, absolutamente neutro. Vou continuar mais um pouquinho aqui. Eu só me perdi em que parte que a gente parou. Se é no assim ele informa. Vocês lembram? É. Assim ele informa sobre o conjunto de sua conduta ao analista, que ele mesmo, testemunho de um momento desta, encontra aí uma base para sua crítica. Ora, o que essa conduta mostra ao analítica, após tal crítica, é que nele atua permanentemente a própria imagem que ele vê surgir no atual. Mas o analista não chegou a cabo de sua descoberta, pois à medida que a petição assume a forma de um pleito, o depoimento se amplia por seus apelos à testemunha. São relatos puros e que parecem fora do assunto, os de sujet, que o sujeito agora joga no fluxo de seu discurso, agora na página 88. Eventos sem intenção e fragmentos da lembrança que constituem sua história, e dentre os mais disjuntos, aqueles que afloram desde sua infância. O analisante está falando uma coisa, do nada fala outra, que num primeiro momento pode ser que a gente fale assim, não tem nada a ver, mas apareceu ali, de alguma forma, fora, esse fora do assunto, que ele joga no fluxo do discurso. Então, aparece o quê? Um elemento estranho. Se aparece um elemento estranho dentro dessa fala, cabe ao analista poder destacar isso, fazer alguma marcação. Por quê? É porque o analista sabe, faz uma interpretação daquilo? Ainda não. Ele vai precisar de material mesmo, de material de fala para extrair discurso, para poder entender por que que aquilo aparece aparentemente deslocado. Se apareceu, vai ter alguma razão. E a gente poder entender qual que é essa razão desse aparecimento de algo que aparentemente não tinha nada a ver, né? E aí pode ser uma lembrança, uma história, algo que aflora. Mas eis que, entre estes, o analista reencontra a mesma imagem que, com suas jogadas, ele havia suscitado no sujeito, cujo rastro reconhecera impresso na pessoa dele essa imagem que ele de certo sabia ser essencialmente humana, já que provoca paixão, já que exerce opressão, mas que, como faz ele mesmo para o sujeito, furtava suas feições ao seu olhar. Essas feições ele as descobre num retrato de família. Imagem do pai ou da mãe, do adulto onipotente, terno ou terrível, benevolente ou punitivo, imagem do irmão, filho rival, reflexo de si ou companheiro. Quando ele colocou o analista reencontra a mesma imagem que ele havia suscitado no sujeito, às vezes isso vem de alguma intervenção que a gente fez, demarcando, por exemplo, uma cena em uma outra cena. Então ele traz vários exemplos aqui, né, desse retrato em família.
ou no pai ou da mãe, o adulto onipotente, benevolente, punitivo, que seria, poxa, isso parece com o que você falou sobre seu irmão. Ou isso lembra muito uma cena que você trouxe na infância em que aconteceu isso e seu pai brigou com vocês. Então, o analista que havia suscitado no sujeito já, havia introduzido talvez esse elemento de uma certa interpretação. A gente começou a construir algo ali. E aí a gente introduz um elemento enquanto comparativo, ou enquanto um fala mais sobre isso, um convite a falar um pouquinho melhor sobre o que está sendo dito, e aí tem essa possibilidade de surgir essas outras associações aqui, com o pai, com uma figura de mestre, com, né, algum outro que nessa relação vai trazer algo de semelhante com o que está sendo dito, para poder fazer essas articulações. Então, isso pensando nessas imagens, e a gente lembrar, né, dessa imagem, pensar, né, o Igor falou isso, dessa identificação imaginária, mas a gente poder pensar no registro também, no registro do imaginário, que vai, em alguma medida, precisar passar para o simbólico, para a gente poder ter essa articulação, né, e interlaçar com o real. Então, na 88. Mas essa mesma imagem que o sujeito presentifica por sua conduta e que nela se reproduz sem cessar, ele a ignora, nos dois sentidos da palavra. Ou seja, ignora que aquilo que ele repete em sua conduta, quer o tome ou não por seu, ele não sabe que essa imagem o explica. E ignora que desconhece essa importância da imagem quando evoca a lembrança que ela desperta. Então é o que eu falei. Uma coisa é a gente fazer essa marcação da amizade, né? Eu não quero saber dessa minha amiga. Nossa, mas tem umas 5 semanas que você tá falando sobre essa amiga, né? E a pessoa falar, meio que ter essa surpresa do não ter percebido. Tem algo ali que estava sendo ignorado, né? Ignora no sentido que se repete e não se percebe a repetição, e ignora, né, que desconhece essa importância da imagem quando evoca a lembrança que ela representa. Então, poder, por exemplo, trazer uma cena dessa ruptura, dessa amizade ou de uma situação ali, e a pessoa não, talvez não atribuir algo a uma contradição discursiva. Por exemplo, eu não quero mais nem saber dessa minha amiga. E aí trazer um exemplo de que essa amiga, por exemplo, foi muito importante ali e que ela valorizou muito essa presença. Tem um ponto e tem outro. Como que isso se articula? Ah, antes ela fazia isso. Antes ela era prestativa, antes ela era cuidadosa, agora ela não é mais. Agora ela não é mais por quê? Ah, começou depois que ela começou a namorar. E a gente poder puxando essa linha discursiva. O que que aconteceu nessa relação com o outro que o negócio desandou, né? Então, tem algo de ignorar, né, no sentido da palavra, o que se repete e ignorar a importância, às vezes, de uma cena ou de outra. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas na hora eu nem liguei. A pessoa falou isso: ah, mas na hora eu nem liguei. Só que a gente percebe discursivamente que ligou, que teve um efeito ali no discurso. Então a pessoa não reconheceu essa importância. Esse é um parágrafo bem importante assim do texto, porque a gente lida com isso o tempo todo. Essa ignoração, colocar a ignorância como no sentido de não saber, né? De não se dar conta da repetição e da importância. Pois bem, enquanto o analista acaba de reconhecer essa imagem, o sujeito, pelo debate que conduz, acaba de lhe impor o papel dela. É dessa posição que o analista extrai o poder de que irá dispor para a sua ação sobre o sujeito. Qual que é esse poder aqui do analista? É a transferência. É com a transferência que ele consegue operar e se colocar nessa posição, nessa posição que o analista extrai o poder da sua ação sobre o sujeito. Então, vai ter a ver com a intervenção que a gente vai fazer a nível do sujeito. Então, a intervenção que a gente vai fazer nos significantes, por exemplo. Então, enquanto o analista acaba de reconhecer essa imagem, o sujeito, pelo debate que conduz,
acaba de impor o papel dela. E a gente vai atuar a nível da transferência para poder marcar algum tipo de intervenção, ou, por exemplo, uma interpretação. Porque o debate que o sujeito conduz está, como a gente foi falando, no eixo diacrônico da fala. Aconteceu isso, e a gente destacando os significantes. Então, a gente poder propor um sentido novo é uma interpretação. Então, qual que é a posição? A posição dada pela transferência com a qual o analista faz a sua interpretação. Isso é o que vai propiciar mudança de sentido, sim, criação de sentido novo numa análise. E aí ele vai continuar aqui, ainda falando sobre interpretação e transferência, que foram esses pontos que eu expliquei agora. A partir daí, com efeito, o analista age de maneira a que o sujeito tome consciência da unidade da imagem que nele se refrata em efeitos díspares, conforme ele a represente, a encarne ou a conheça. Não descrevemos aqui como procede o analista em sua intervenção. Ele opera em dois registros: o da elucidação intelectual pela interpretação e da manobra afetiva pela transferência. Mas fixar os tempos delas é uma questão de técnica, que as define em função das reações do sujeito. Ajustar a sua velocidade é uma questão de tato, pela qual o analista é alertado sobre o ritmo dessas reações. Aqui está um tema que eu falo bastante também, que é com relação ao tato psicanalítico. Ele fala aqui que a gente precisa saber o ritmo dessas reações do analisante para saber até que ponto a gente consegue ir com uma intervenção. Às vezes a gente não consegue ir muito longe, mesmo a gente tendo a leitura do caso e entendendo que a intervenção precisa mirar um certo alvo, às vezes a transferência não suporta esse tipo de intervenção ainda. Isso eu vou falar, né? A gente entender um pouquinho essa constituição, né? Como que a transferência vai acontecendo, como que a gente vai colocando, se colocando se colocando no sentido de ser colocado, né? Pelo analisante nesse lugar de sujeito suposto saber. Então, a gente precisa ter tato, ajustar a velocidade e esse ritmo das intervenções. Então, uma intervenção ela não precisa ser mais dura do que ela já é, pelo que ela já aponta. Então, a gente tem esse tato para fazer as intervenções. E a gente vai fazer isso com base no quê? Nessa técnica. É uma questão de técnica. E qual que é a técnica? Poder fazer as interpretações sob transferência. A Larissa perguntou se isso tem a ver com o tempo lógico. Tem a ver com o tempo lógico, mas tem a ver também com essa posição transferencial, no sentido da gente saber se, e aí não necessariamente no tempo cronológico de transferência, aí pensando em tempo lógico, se o tempo lógico que essa transferência está sendo estabelecida já suporta esse tipo de intervenção, né? E aí a gente pensar, sempre que a gente fala disso, é tempo lógico, não tempo de relógio. Ah, já tem 3 meses, já tem 4 meses, o paciente está falando sobre isso, então eu tenho, né, eu vou fazer uma intervenção. Não é sobre isso. Então, quando você traz, relembra essa noção de tempo lógico, é bem por aí mesmo. Kelly, Sabe o que eu pensei também? Quando a gente leu ali em cima, o analista extrai o poder de que irá dispor para a sua ação sobre o sujeito. Eu lembrei mais do que ele fala lá embaixo, além da transferência, a questão da interpretação. Porque ele cita, né, não só a transferência, mas a interpretação, né, uma em conjunção com a outra, claro, mas essa questão da interpretação, como essa questão de que, bom, a gente usa isso a favor, né, no processo de análise, no manejo, porque a gente devolve aquilo que o paciente trouxe. É interessante que eu escutei de uma paciente uma vez, assim, ah, você é danadinha, hein? Tipo assim, como que você foi? Aí eu falei, não, mas assim, na verdade, só tô te devolvendo aquilo que você trouxe em sessão, né? Tipo assim, é que na verdade, quando a gente devolve, é interessante que tenha esse efeito, porque o sujeito, ele muitas vezes fala e não se ouve. Quando você devolve, ele tem a oportunidade de falar, nossa, eu disse isso mesmo, nossa, mas o que eu estava querendo dizer com isso? Se questionar e pensar e assim por diante, né? Porque aí que ele vai se ouvir, a partir daquilo que a gente usa como devolução do que ele mesmo disse, da própria fala dele. Então, acho que isso é poderoso, né? Esse instrumento que a gente usa da interpretação, de devolver
o que o paciente mesmo trouxe em sessão, acho que isso é assim, interessantíssimo, como isso é valioso no manejo mesmo, né? Sim, sim, faz muito sentido. E esse você é danadinha é justamente o efeito de surpresa que o Lacan coloca, que é interessante a gente ter nas intervenções, que é o eu não pensei nisso antes. E aí é interessante a gente ver, nossa, eu não pensei nisso antes, mas a pessoa está falando sobre isso o tempo todo, mas ainda não teve esse efeito de fato de se escutar. E não é se escutar de qualquer lugar, é um se escutar que vem devolvido do analista, que como a gente viu aqui, tá nessa posição, né, nessa posição transferencial. Então, é diferente de falar assim, ah, mas minha amiga também falou isso. É diferente. A gente pode falar até exatamente a mesma coisa ali, mas em estrutura, pela própria relação transferencial, o efeito é outro. E a gente não vai estar interessado na mesma coisa que a amiga vai pontuar ali, né? A gente vai poder intervir a nível do discurso mesmo, que aquilo está sendo trazido. É, Alguém perguntou, se varia conforme as estruturas. Exemplo, histeria e neurose obsessiva. Aqui a gente está falando de técnica das neuroses. Quando ele fala da transferência, da interpretação, isso vai haver tanto na neurose histérica quanto na neurose obsessiva. A questão é que vão ter algumas particularidades, na fantasia, principalmente, mas quando a gente fala, por exemplo, em identificação, transferência, interpretação, metonímia, metáfora, tudo isso vale para o manejo das neuroses como um todo. Isso vai ser muito parecido. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, em fantasia, desejo, aí tem as diferenças entre a neurose histérica e a neurose obsessiva. Mas, em alguma medida, o trabalho com o desejo vai ter a ver com a técnica na neurose. Agora, como esse discurso vai estar articulado, aí tem essas particularidades. Tinha mais uma pergunta aqui. Acredito que varia mais conforme tal caso a caso, o tempo de cada sujeito em análise. Sim, depende muito de como que está o andamento daquela análise. Às vezes a gente precisa, eu falo, né? A gente acaba sendo até mais analista quando precisa, quando sabe quando precisa suspender a técnica, então de dar uma segurada do que quando a gente intervém. Às vezes, logo no começo, a gente tem umas sacadas de intervenção que estão tecnicamente corretas, mas esse tato de tá no momento do caso de fazer isso, às vezes não tá. Então a gente é mais, né, prudente nesse sentido. E a Kelly falou, fazendo uma articulação, né, com tudo que ele traz. Exato. A gente pensar que o discurso sempre vai estar articulado, sempre em articulação, né? Significante vai estar em articulação. Quando a gente pensa na relação do sujeito com o outro, é em articulação. Então a gente trabalha muito nesse sentido articulado. Lorena, é uma pergunta, é uma Eu dúvida não tô mesmo, essa ouvindo quem tá questão falando, peraí. é a Kelly. Pode falar. Uma dúvida, porque assim, eu lendo aqui essa questão da velocidade, uma questão de tato, eu fico bem confusa com relação a Lacan, porque já foi até debate de uma outra troca de grupo que a gente, enfim, eu não lembro se eu falei alguma coisa relacionada àquela série lá, como que chama, gente? Invejosa. Que aí eu citei alguma coisa assim, mas parece que a analista, ela não tem muito esse negócio de tato. Ela usa transferência, claro, e ela percebe que ela pode jogar e ela vai lá, tipo, na lata e fala, né? E aí a pessoa falou assim, porque na verdade. Aí eu falei assim, e aí às vezes, né, eu vinha aquela. Eu ficava pensando assim, a reação do analista, né, mostrava que a analista às vezes ela xingava, ela ficava muito nervosa, assim, muito brava, saía assim, batendo o pé, tudo. E aí eu falei, bom, será que era o momento? Sim, ela usou a transferência porque depois a paciente voltava e tudo mais, mas assim, será que era o momento? Se eu colocando assim no lugar, será que eu faria isso naquele momento, naquele contexto, naquela situação? E aí a pessoa falou assim, então, mas para Lacan não tinha isso. Questão de tempo para fazer o manejo. O paciente precisa mais de tempo para. E aí, agora vendo aqui essa escrita da velocidade e o tato, eu fiquei bem confusa.
bem Então, intrigada. a gente tem que tomar cuidado porque a gente escuta muita coisa em psicanálise. A gente participa de várias transmissões, a gente escuta várias pessoas falando sobre um mesmo tema. E aí uma coisa é a gente falar isso. Pro Lacan não tinha isso. Percebo assim, de onde as pessoas tiram isso? Dos próprios exemplos que a gente tem do Lacan, de intervenções mais grosseiras, de coisas ali na lata. Mas se a gente pega o texto escrito do Lacan, ele está falando aqui. Ajustar a velocidade é uma questão de tato, pelo qual o analista é alertado sobre o ritmo dessas reações. A Larissa colocou um negócio no chat que faz sentido, né? É na supervisão que a gente vai também conseguir medir qual que é esse limite, esse tempo, essa velocidade. Então, se a gente pega no escrito dele, ele está falando que a gente tem que tomar cuidado com isso da velocidade. Ele tomava cuidado? Pelos exemplos que a gente tem, não. Tem umas intervenções bem despachadas dele. Aí eu acho que entra outra coisa. Uma coisa é a técnica, a outra é o estilo. Eu sempre faço isso falo isso em supervisão. A gente trabalha ali o caso e aí a partir da técnica, às vezes eu falo assim, ó, a ideia da intervenção é essa, a noção da intervenção é essa. Como isso vai ser feito? Tem inúmeros jeitos. Tem um jeito mais grosseiro, mais despachado, tem um jeito mais explicativo, tem um jeito mais misterioso, vamos dizer assim. Então aí entra essa questão do estilo, tanto um estilo próprio do analista, quanto às vezes o estilo que aquele caso requer. Então, por exemplo, às vezes a gente já tá fazendo as intervenções muito explicativas. E a gente percebe que não está tendo abertura discursiva. Às vezes é a hora de talvez repensar essa forma de fazer a intervenção. Será que se eu fizer fazendo uma ironia, funciona melhor? É uma tentativa. Mas a ideia da intervenção, a técnica é a mesma. Agora, como cada um vai fazer isso, aí é um pouquinho diferente. Diga. É, penso também por aí, porque quando me falaram isso, eu continuei com essa mesma concepção, que, bom, por mais que, né, embora agora, isso aqui já caiu por terra, que eu lendo aqui, né, tipo assim, embora exista, assim, essa questão de ter esses casos da forma que ele agia, eu acho que cada um vai encontrar o seu estilo, lógico que dentro de uma teoria, mas ver o que cabe e o que não cabe, né, na sua clínica, né. Bom, agora eu acho que não vou fazer essa intervenção. Bom, agora eu vou usar da transferência e vou fazer essa intervenção porque eu acho necessário. Então, eu acho que isso é importante, né? Igual você disse, eu concordo plenamente. Sim. E até às vezes o contrário, por exemplo, tem analista que é muito tem umas sacadas de humor muito boas. Mas tem caso que às vezes ele não vai poder usar tanto isso, porque a partir da própria estrutura do caso talvez não permita. Ou o contrário também. O analista ele faz, né, como eu falei, mais interpretações explicativas e uma hora talvez ele precise usar ali o humor, o sarcasmo, a ironia, né, alguma coisa diferente. E é muito, Lacan tem muito disso, né? Por isso que eu sou muito mais da parte do faça o que eu digo, né, mas não faça o que eu faço. Se a gente for pegar ao pé da letra as intervenções do Lacan, Lacan era um escroto. Ele fazia umas aberrações ali de intervenções, no sentido de, né, o próprio corte ali, né, às vezes em coisa de 1, 2, 3 minutos, como que vai ter material discursivo para isso? Enfim, tem muitas intervenções dele que são controversas. Funcionava? Funcionava. Quem fez análise com ele fala dos efeitos dessas análises, né? Quando a gente vê muito, é muito nesses textos de relatos de pessoas que fizeram análise com eles, exemplos clínicos, né? Que as pessoas têm acesso. Agora, e tem analistas que são assim, que vão fazer algumas intervenções que, aos olhos de outros, podem parecer mais duras, né? Muito severas ou muito silenciosas. Agora, a gente tem que entender que tem que ter a técnica por trás. Não adianta só, eu vou ficar em silêncio. Tá, por quê? Por que que você está fazendo silêncio nesse momento? Ou, eu vou usar aqui uma brincadeira. Essa brincadeira tem a ver com o caso? Tá dentro do campo de significantes do caso? Diga, Carol. É, eu ia dizer que muitas das vezes, quando a gente vai pensar uma intervenção, enfim, que muitos os efeitos a gente só dá para saber depois, né?
Só depois? Por isso que eu acho que a supervisão, que foi a que a Larissa estava colocando, né? Por isso que a supervisão é tão importante, porque às vezes a gente não se dá conta que a gente se apressou com aquela intervenção, a gente não se dá conta que, por exemplo, utilizar o humor naquele momento não foi tão interessante para o caso. E aí a construção é constante, né? Até porque não tem mesmo como a gente saber o efeito de nenhuma intervenção. Mesmo que a gente olhe e fale, talvez essa aqui dê para dar uma segurada, às vezes, aquela que você está dando uma segurada, no depois você pode perceber que seria o momento exato de você ter feito aquela intervenção. Mas Sim. é aquilo, né? No a posteriori, no tempo depois. E esse ponto que você trouxe é muito importante porque é ele que justifica aquela frase famosa também do Lacan, que o analista tem horror ao seu ato. Não é porque o ato é horroroso, mas é porque é, em alguma medida, insuportável a gente não saber o efeito. Saber o efeito só a posteriori. Esse é o horror do ato. A gente não saber qual vai ser o efeito. E só saber isso a posteriori. Não é porque o ato é horroroso no sentido de grosseiro, duro. É justamente porque pra gente é insuportável não saber. Ou deveria ser. Porque a gente sabe, quem já fez, quem já, né, quem atende, sabe que às vezes a gente faz uma intervenção e a gente fica assim, meu Deus, essa pessoa não vai voltar. Não porque ela é feia, mas porque a própria intervenção, tecnicamente falando, tem uma certa dureza ali. E a gente não sabe como que o outro vai lidar com isso, né? Tem algumas situações que eu preciso fazer uma intervenção um pouco mais dura. Quem me conhece sabe, né? Eu sou mais delicada na forma como eu vou fazer a interpretação, como eu vou fazer a intervenção. Mas quando preciso fazer uma coisa mais dura, e às vezes aquele caso tá delicado, eu sinalizo de qualquer coisa você me avisa, tá? Como que isso chegou pra você? Qualquer coisa você me manda uma mensagem. Ou hoje foi duro, viu? Tô por aqui. É um jeito da gente também colocar algo entre essa intervenção e o horror ao ato. E que pode ser que funcione, né? Então, interessante a gente ter essa sensibilidade também. Eu sempre falo, o nosso material de trabalho, né, é o significante. Com quem que a gente trabalha? Com o sujeito do inconsciente. Mas, mas esse sujeito do inconsciente, ele vem trazido para a gente por uma pessoa que fala e que sente. Então a gente intervém no sujeito, mas o efeito dessa intervenção no sujeito, muitas vezes quem vai sentir não é só o sujeito do inconsciente que emerge da articulação de significantes, mas a pessoa que está sofrendo. Então é esse cuidado que a gente tem que ter quando vai fazer as intervenções. E, Lorena, só um adendo assim antes de finalizar, para não te atrasar também, é que muitos desses relatos vêm dos próprios analisantes, ou seja, eles também tinham uma perspectiva, né, do que eles esperariam ali dele. E aí, assim, não é só esse recorte que a gente sabe, mas eu acho que o tato também não tem a ver só com você ser esse, né, que acolhe o tempo todo. Eu acho que Não, o tato é saber a hora certa de a hora fazer o certa. que precisa ser feito, vamos assim dizer, ou falado, ou mostrado, né? A hora certa. Tanto é que ele coloca a velocidade, o ritmo. Então, às vezes, até da gente sustentar uma intervenção que você sabe que vai doer, que vai ser dura, mas tá no momento certo, tá no tempo certo, isso dá pra gente um pouco menos de insegurança, não vou nem dizer que dá segurança, um pouco menos de insegurança que aquilo vai poder ser feito. Mas o efeito, de fato, a gente só vai sabendo depois. Então vamos ficar por aqui. A gente quase acabou esse trecho, mas eu não vou ler esse finalzinho não, porque ele vai falar sobre fim de sintomas, isso aqui vai render discussão também, então não vou apressar as coisas não. Então semana que vem a gente continua. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Laura, tá, gente? Tchau. Muito obrigada.